História da literatura. Parte 3. Realismo e naturalismo. O realismo e o naturalismo emergiram no século XIX como uma resposta ao idealismo e à subjetividade do romantismo. Estes movimentos literários buscaram retratar a realidade de forma objetiva, rejeitando os exageros emocionais e a idealização romântica. 1. Como nasceram o realismo e o naturalismo? Realismo. O realismo surgiu em meados do século XIX, em um contexto de grandes transformações sociais e econômicas provocadas pela Revolução Industrial e pelas ideias positivistas. A burguesia em ascensão demandava uma literatura que retratasse sua realidade cotidiana e que explorasse as complexidades das relações humanas. Foi influenciado pelo avanço das ciências sociais, como a sociologia e a psicologia, que buscavam compreender o comportamento humano em seu ambiente. Naturalismo. O naturalismo pode ser considerado uma evolução ou ramificação do realismo, surgindo um pouco mais tarde. Enquanto o realismo se concentrava em representar a sociedade como ela era, o naturalismo, fortemente influenciado pelo determinismo e pelas ideias científicas de Charles Darwin, procurava mostrar como os seres humanos eram moldados por fatores biológicos, ambientais e sociais. O naturalismo investigava o comportamento humano de forma quase experimental, enfatizando instintos, hereditariedade e o papel do meio ambiente. 2. Por que são chamados assim? Realismo. O nome reflete seu objetivo de representar a realidade com fidelidade, focando no mundo tal como ele é, sem embelezamentos. Naturalismo. Deriva da intenção de tratar os personagens humanos como parte da natureza, sujeitos às mesmas leis que governam os animais e os elementos naturais. 3. Características distintivas. Realismo. Foco na realidade objetiva. A literatura realista procura retratar com precisão as relações sociais, os conflitos humanos e a vida cotidiana. Personagens complexos. São multifacetados, com dilemas morais e psicológicos que refletem a sociedade. Criticismo social. Expõe hipocrisias, desigualdades e problemas da sociedade burguesa. Narrativa descritiva e detalhada. O autor é observador, apresentando a realidade com precisão e neutralidade. Naturalismo. Determinismo. O comportamento humano é visto como resultado de hereditariedade e ambiente. Temas marginais. Foco em personagens e situações de classes sociais baixas, abordando questões como pobreza, violência, vícios e degradação moral. Estilo científico. Os autores naturalistas frequentemente empregavam uma abordagem quase experimental em suas narrativas. Crítica social extrema. O naturalismo vai além do realismo ao expor os aspectos mais brutais e desagradáveis da existência. 4. Exemplos de obras e autores renomados. Realismo. França. Honoré de Balzac, autor de A Comédia Humana, um extenso retrato da sociedade francesa do século XIX. Gustave Flaubert, com Madame Bovary, explorou a insatisfação e o tédio da vida burguesa. Rússia. Leo Tolstói, em Ana Karenina e Guerra e Paz, apresentou narrativas épicas e detalhadas da vida russa. Fyodor Dostoiévski, com Crime e Castigo, explorou a psicologia humana e os dilemas morais. Brasil. Machado de Assis, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, obras que revelam a ironia e as contradições da alma humana. Naturalismo. França. Émile Zola, principal expoente do naturalismo, autor de Germinal e Nana, que exploram temas de opressão social e decadência moral. Portugal. Eça de Queiroz, com O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, uniu elementos do realismo e naturalismo em suas críticas à sociedade portuguesa. Brasil. Aloysio Azevedo, autor de O Cortiço, que descreve a vida nos cortiços cariocas com crueza e detalhamento. 5. Por que o realismo e o naturalismo são importantes para a literatura? Estes movimentos marcaram uma ruptura com a idealização romântica e trouxeram uma abordagem mais analítica e crítica para a literatura. Eles introduziram a complexidade psicológica como tema central. Fomentaram o debate social, expondo desigualdades e problemas estruturais. Inspiraram movimentos literários posteriores, como o modernismo, ao desafiar convenções narrativas e temáticas. Simbolismo e o início da literatura moderna.
Enquanto o realismo e o naturalismo dominavam a segunda metade do século XIX com suas abordagens científicas e objetivas, o simbolismo nasceu como uma reação contra essa visão. Buscava o mistério, a subjetividade e o espiritual, preparando o terreno para os movimentos que formariam a literatura moderna no século XX. 1. Como nasceu o simbolismo? O simbolismo surgiu na França, na década de 1880, como uma resposta ao realismo e ao naturalismo. Influenciado pelas ideias de filósofos como Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, assim como pelas obras de Charles Baudelaire, As Flores do Mal, o simbolismo buscava explorar o mundo interior e transcender a realidade material. Além disso, o movimento foi influenciado pela música de compositores como Richard Wagner, cujas óperas empregavam símbolos e temas transcendentais, e pela pintura de artistas que utilizavam imagens sugestivas para expressar emoções. 2. Por que é chamado simbolismo? O nome vem da ideia de que a realidade não pode ser compreendida diretamente, mas sim por meio de símbolos que representam ideias, sentimentos e experiências espirituais. Esses símbolos são utilizados para expressar o inefável, o que está além do alcance da linguagem literal. 3. Características distintivas do simbolismo. Subjetividade. O foco está nos sentimentos e percepções pessoais, muitas vezes de forma vaga e sugestiva. Uso de símbolos. Objetos, imagens e palavras têm significados que vão além de seu sentido literal, representando conceitos abstratos ou espirituais. Musicalidade e sonoridade. Os poemas simbolistas priorizam o ritmo e a melodia das palavras, buscando uma experiência sensorial próxima à música. Espiritualidade. Uma busca pelo transcendente, pelo místico e pelo espiritual é uma característica central. Ambiguidade. O significado raramente é direto, deixando espaço para interpretações múltiplas. 4. Exemplos de autores e obras simbolistas. França. Charles Baudelaire, considerado o precursor do simbolismo, sua obra As Flores do Mal influenciou diretamente o movimento. Stéphane Mallarmé, um dos maiores poetas simbolistas, com obras como Um Lance de Dados. Paul Verlaine, autor de poemas saturnianos, conhecido por sua ênfase na musicalidade. Bélgica. Maurice Maeterlinck, dramaturgo simbolista premiado com o Nobel de Literatura, autor de peças como Peleias e Melisande. Portugal. Camilo Peçanha, sua obra Clepsidra é um marco do simbolismo português, com uma linguagem profundamente sensorial e melancólica. Brasil. Cruz e Souza, chamado de Cisne Negro, foi o maior representante do simbolismo no Brasil, com obras como Missal e Broquéis. 5. Por que o simbolismo é importante? O simbolismo abriu as portas para a experimentação artística e a busca de novas formas de expressão. Ele influenciou diretamente movimentos literários e artísticos do século XX, como o modernismo, o surrealismo e o expressionismo. Além disso, foi um dos primeiros movimentos a explorar profundamente o mundo interior do ser humano, buscando formas de representação que transcendiam o realismo direto. O início da literatura moderna, a transição para o século XX. Com o avanço do século XX, surgiram as vanguardas artísticas e literárias, que desafiaram ainda mais as convenções estabelecidas. Movimentos como o modernismo, o futurismo, o surrealismo e o expressionismo revolucionaram a forma como as histórias eram contadas, refletindo as mudanças rápidas e dramáticas da sociedade. O modernismo e as vanguardas artísticas. Com a chegada do século XX, o mundo vivenciou mudanças sociais, políticas e tecnológicas rápidas. Essas transformações influenciaram profundamente a literatura e outras artes, que passaram a buscar formas mais experimentais e inovadoras para refletir a nova realidade. 1. Como nasceu o modernismo? O modernismo não foi um movimento único, mas um conjunto de tendências artísticas que emergiram como reação às formas tradicionais de expressão. Ele nasceu em várias partes do mundo, especialmente na Europa, nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. A Revolução Industrial, o crescimento das cidades e os avanços científicos criaram um sentimento de ruptura com o passado. Para os modernistas, era essencial abandonar as convenções e criar algo que refletisse o espírito de seu tempo, marcado pela incerteza, fragmentação e velocidade. 2. Por que é chamado modernismo? O termo modernismo refere-se à ideia de moderno, ou seja, algo novo, que rompe com a tradição e busca representar a contemporaneidade.
Essa busca pelo novo é central no modernismo e aparece em todas as suas manifestações artísticas. 3. Características distintivas do modernismo. Ruptura com o passado. Os modernistas rejeitaram o academicismo e as formas clássicas, buscando liberdade formal e temática. Experimentação. A linguagem, a estrutura e os temas das obras foram revolucionados, criando formas como fluxos de consciência e narrativas não lineares. Fragmentação. As obras frequentemente apresentam visões fragmentadas do mundo, refletindo a complexidade e alienação da vida moderna. Interdisciplinaridade. Os modernistas muitas vezes dialogavam com outras artes, como a música, a pintura e a escultura. Temas urbanos e industriais. A cidade moderna e suas dinâmicas sociais eram exploradas como temas centrais. 4. As vanguardas artísticas, movimentos-chave do modernismo. Futurismo. Origem: Itália, 1909. Manifesto fundador, publicado por Filippo Tommaso Marinetti, exaltava a velocidade, as máquinas, o progresso e a destruição do passado. Características: linguagem enérgica, glorificação da tecnologia e celebração do dinamismo moderno. Exemplo: os poemas visuais futuristas, que misturavam texto e design gráfico. Expressionismo. Origem: Alemanha, 1910. Características: exploração de emoções intensas e subjetivas, frequentemente ligadas à angústia e alienação. Temas: guerra, urbanização e sofrimento humano. Exemplo: o dramaturgo alemão Georg Kaiser e os poemas de Georg Trakl. Dadaísmo. Origem: Zurique, Suíça, 1916. Por que nasceu? Como uma reação ao horror da Primeira Guerra Mundial, os dadaístas rejeitaram todas as formas de ordem e lógica, adotando o absurdo. Características: uso do humor, nonsense e colagem. Exemplo: as obras de Tristan Tzara e Marcel Duchamp. Surrealismo. Origem: França, 1924, com o Manifesto de André Breton. Características: exploração do inconsciente, dos sonhos e da psique humana, influenciado pelas ideias de Freud. Exemplo: a poesia de Paul Éluard e os textos automáticos. 5. Exemplos de modernismo na literatura. Europa. James Joyce, Irlanda Ulisses, 1922, um marco do fluxo de consciência. Virginia Woolf, Inglaterra ao farol, 1927, que reflete a fragmentação e a subjetividade modernista. América Latina. Jorge Luiz Borges, Argentina. Seus contos exploram questões metafísicas e a fragmentação da realidade. Oswald de Andrade, Brasil. Manifesto Antropófago, 1928, propondo uma deglutição cultural brasileira. Portugal. Fernando Pessoa e seus heterônimos, como Álvaro de Campos, cujo poema Ode Triunfal celebra a modernidade industrial. 6. Por que o modernismo é importante? O modernismo mudou para sempre a forma como entendemos a arte e a literatura. Ele desafiou as convenções, abriu espaço para a experimentação e trouxe à tona temas e formas que refletiam as complexidades do mundo moderno. Além disso, os movimentos modernistas prepararam o terreno para as literaturas contemporâneas, que continuam explorando e expandindo as fronteiras da criatividade. O pós-modernismo e as literaturas contemporâneas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo passou por transformações econômicas, sociais e culturais profundas. Essas mudanças impulsionaram o surgimento do pós-modernismo, um movimento que questionava os valores universais do modernismo, abraçando a pluralidade e a fragmentação como traços centrais. 1. Como nasceu o pós-modernismo? O pós-modernismo emergiu entre as décadas de 1950 e 1970, como uma reação às certezas promovidas pelos movimentos anteriores, especialmente o modernismo. Ele reflete a desconfiança generalizada em relação às grandes narrativas, ou metanarrativas, como o progresso contínuo, a razão iluminista e a objetividade científica. As experiências traumáticas das duas guerras mundiais e a crescente globalização influenciaram uma perspectiva mais cética e descentralizada na literatura e nas artes. 2. Por que é chamado pós-modernismo? O termo pós-modernismo indica uma ruptura e, ao mesmo tempo, uma continuidade com o modernismo. Ele aponta para um período após o modernismo,
mas que não rejeita totalmente suas conquistas, em vez disso, desconstrói, ironiza e redefine os ideais modernos. 3. Características do pós-modernismo na literatura. Fragmentação e descentralização. A realidade é apresentada como múltipla e fragmentada, sem uma perspectiva única ou verdade absoluta. Intertextualidade. Referências diretas ou indiretas a outras obras literárias ou artísticas são comuns, criando um diálogo entre textos. Metaficção. Muitas obras chamam atenção para o próprio ato de escrever, borrando as fronteiras entre ficção e realidade. Hibridismo. Mistura de gêneros e estilos, como prosa com poesia ou realismo com elementos fantásticos. Ironia e pastiche. Uso frequente de ironia e imitação deliberada de estilos e gêneros, muitas vezes como forma de crítica ou celebração. 4. Exemplos de obras pós-modernas. Europa e Estados Unidos. Vladimir Nabokov, Rússia e Estados Unidos Lolita, 1955, que utiliza linguagem elaborada e elementos de metaficção. Thomas Pynchon, Estados Unidos O Arco-Íris da Gravidade, 1973, uma narrativa complexa e fragmentada. Umberto Eco, Itália O Nome da Rosa, 1980, que combina investigação histórica com metanarrativa. América Latina. Gabriel Garcia Marques, Colômbia 100 anos de solidão, 1967, que funde realismo mágico com tradição oral. Jorge Luiz Borges, Argentina contos como O Jardim dos Caminhos que se bifurcam, que exploram paradoxos e múltiplas realidades. África e Ásia. Chinua Achebe, Nigéria Tudo se Desmorona, 1958, que combina a tradição africana com a crítica ao colonialismo. Salman Rushdie, Índia Os Filhos da Meia-Noite, 1981, um exemplo de hibridismo cultural e narrativo. 5. O que diferencia o pós-modernismo? A principal diferença entre o modernismo e o pós-modernismo está na atitude em relação à verdade e à ordem. Enquanto os modernistas buscavam respostas e estruturas, os pós-modernistas questionavam todas elas. Por exemplo, os modernistas frequentemente idealizavam a tecnologia como uma ferramenta de progresso, enquanto os pós-modernistas a viam como um meio de controle e alienação. 6. As literaturas contemporâneas e seus desdobramentos. Nos séculos 20 e 21, as literaturas regionais e globais se diversificaram ainda mais, com movimentos literários que refletem questões específicas de cada época e lugar. Literatura feminista. Escritoras como Margaret Atwood, O Conto da Ia, e Chimamanda Ngozi Adichie, americana, destacaram-se ao abordar questões de gênero, identidade e poder. Literatura pós-colonial. Focada nas consequências do colonialismo, com autores como N.G. Jevation, Quênia, e Arundhati Roy, Índia. Literatura digital. A internet e as mídias digitais criaram novas formas de contar histórias, como blogs, fanfics e literatura interativa. 7. Por que o pós-modernismo é importante? O pós-modernismo ampliou as possibilidades da literatura, permitindo maior liberdade de experimentação e promovendo debate sobre identidade, poder e linguagem. Ele nos convida a questionar tudo, desde a estrutura de um texto até as normas sociais, mostrando que a literatura é um reflexo dinâmico e multifacetado do mundo em que vivemos. A literatura contemporânea reflete o mundo de hoje. Qual livro recente te marcou mais? Curta, comente e envie este vídeo para os amigos que amam literatura atual. As histórias evoluíram para o digital. Siga-nos para mais vídeos.